Bom, Professora gente, Valma- Professora Valmária, boa noite. Desculpa, a senhora poderia maximizar a tela, a apresentação? eu só não vou poder maximizar porque eu vou escrever. E aí, se eu maximizar, eu não consigo ter acesso ao lápis para escrever nas Tudo, transparências, tudo tá? bem, não tem problema Então, não. é só por Obrigado. isso que eu não vou maximizar, tá ok? Bom, gente, a gente vai falar de probabilidade, a nossa disciplina é a parte de probabilidade estatística, e falando assim da palavra probabilidade. Quando falo em probabilidade para vocês, o que vem à cabeça de vocês? O que é probabilidade? O que vocês lembram? Problemas. Problemas? Que tipo de problema? Problema que tem um resultado direto? Problema que tem um resultado mais longo? Que tipo de problema? Que tem um resultado. A possibilidade Possibilidades de algo também. resultado em várias sequências do mesmo produto, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Alguém falou aí da forma bem correta, né? O Uma Wilson chance de alguma começou coisa bem. acontecer. Isso. Maneiras, possibilidades. Muito bom, Augusto, é isso. Quando fala de probabilidade, a gente carrega a incerteza nas costas. A gente não tem certeza se aquilo vai acontecer ou que não vai acontecer. Mas você pode dizer que com probabilidade tanto aquele evento ele vai ou ele não vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, por que no curso de turismo vocês precisam estudar a respeito de probabilidade? Posso? Pois é, Isso, pode professora, falar, também. Wilson. O Wilson levantou a mão primeiro. É porque a gente trabalha com um público possível de turistas num determinado ambiente, num determinado evento. Então, você não tem uma conta exata da quantidade de pessoas que vai frequentar aquele ambiente naquele momento, ou seja, uma média para você ter uma possibilidade, uma probabilidade, vai vir tantas pessoas em janeiro, tantas em fevereiro, em março não vai vir ninguém, qual a probabilidade disso acontecer? A gente trabalha nesse sentido. Isso, a Fabiane levantou a mão. Oi, professora. Não sei bem se isso seria mais uma probabilidade, mas eu também vejo a estatística que, através de um dado, você consegue direcionar melhor a sua, como eu posso dizer, você consegue também fazer eventos, por exemplo, você está faltando pessoas de idade X naquele evento. Então, a partir de um dado estatístico, quando você consegue levantar esse real número, você consegue direcionar o evento para aquele público mais específico, por assim dizer. Isso que você está falando, Fabiane, na verdade, em estatística, a gente diz assim, a gente não tem como medir algumas coisas. Então, o que a gente faz? A gente pega e faz uma pesquisa através de uma amostra, e baseado nessa amostra, né, que você está falando aí da sua clientela, você vê qual é o perfil da sua clientela. E aí, baseado nessa amostra, você vai ver, a gente tem um grande público nessa faixa etária, mas nessa outra faixa etária a gente não está conseguindo atrair. A gente vai ter que fazer alguma coisa para atrair esse pessoal. Então, o que a estatística faz? Ela te dá a ferramenta para você descobrir o que está acontecendo. E aí, a tomada de decisão no o que fazer para atrair esses clientes, aí já vai ser uma decisão sua. Mas a verdade, que foi também o que os outros já falaram aqui nos comentários de vocês estudam probabilidade porque vocês trabalham com incertezas. Todo curso que trabalha com incerteza tem que saber probabilidade, porque a probabilidade é a medida dessas incertezas. A gente carrega a incerteza nas costas. Então, a gente tem que ter o máximo de informação possível para que eu consiga medir, de alguma forma, a probabilidade de um evento ocorrer ou de um evento não ocorrer. Tá certo? Então, é por isso que vocês vão estudar a probabilidade, porque vocês precisam saber a respeito das incertezas, né, que ocorrem no mercado, que ocorrem na área de vocês. A gente vai falar um pouco hoje sobre experimentos determinísticos e aleatórios, a gente vai falar sobre espaço amostral e eventos, a gente vai fazer também falar sobre a definição clássica e frequentista da probabilidade, assim como questões subjetivas, tá?
E, por último, a gente vai falar de probabilidade condicional e teorema de Bayes, que eu acho que não vai dar tempo a gente falar hoje. Mas, de qualquer forma, o que não der, gente, para eu cumprir hoje desses slides, que são slides que eu resolvi fazer de última hora junto com a minha amiga Cleide, que também é professora, que também dá aula pela EAD, o que não der tempo eu terminar, eu vou gravar uma aula e vou deixar essa aula do que faltar, tá? Dessa ementa aqui, desse sumário de hoje, vou deixar gravado para vocês, tá? E aí eu devo postar na sexta-feira. Então, o que são os experimentos determinísticos, né? Determinístico é uma coisa que, se você fizer aquele experimento várias e várias vezes, sempre vai ter o mesmo resultado, tá? Por exemplo, se eu botar a minha chaleira para aquecer a 100 graus Celsius, a água vai entrar em ebulição. Aí, amanhã de manhã, eu faço o experimento de novo. Coloco a água de novo no fogo a 100 graus Celsius, e aí a água de novo a 100 graus Celsius vai entrar em ebulição. Isso é um experimento determinístico, porque você faz várias vezes e o resultado ele não é alterado, tá? Se a gente deixar uma pedra cair de uma certa altura, a gente pode determinar a sua posição e a gente pode dizer qual é a velocidade que ela vai cair. Então, essa velocidade aí que a gente pode calcular, sempre daquela pedra do mesmo peso, se eu fizer esse experimento hoje, ela vai cair com uma velocidade, se eu aplicar a mesma força, né? Amanhã eu aplico a mesma força, ela cai na mesma velocidade. Ou seja, isso é determinístico. Você consegue determinar o que vai acontecer. Então, a definição de experimentos determinísticos é que você vai fazer esses experimentos e os resultados serão sempre os mesmos. Agora, vamos pensar no que não é determinístico, tá? Vamos supor que a gente vai lançar um dado. Caiu o número 6. Aí eu vou jogar o dado do mesmo lugar, da mesma posição e aplicar a mesma força. Vai acontecer o número 6 de novo, gente? A probabilidade é grande, né? Se for do mesmo jeito, a mesma força, o mesmo jeito, mas não é 100%, tem que ver. Na verdade, a probabilidade não é muito grande, não. Qual a probabilidade de sair número 6? Jogando do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma força, ela ainda pode dar resultado diferente. A probabilidade de dar 6 vai ser só 1/6. Então, você percebe que você não consegue cravar, né? O Matheus que falou aí. Matheus, você não consegue dizer com certeza que vai sair o número 6. A única coisa que você pode dizer é que existe a probabilidade de dar 6 de novo. Mas você não vai cravar, você não consegue cravar que vai realmente acontecer o número 6. Isso são fenômenos aleatórios. A gente não consegue prever exatamente o que vai ocorrer, mas eu consigo dizer com que probabilidade que aquilo vai ocorrer. Então, vamos supor que você tenha um hotel lá em, sei lá, em Luiz Correia, e aí, geralmente, no fim do ano, vem muita gente. Aí você pensa assim, pelo que eu já vi por dados anteriores, eu espero que no final do ano eu esteja com lotação máxima no meu hotel. Tá. Ele está com essa esperança. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso também pode não acontecer? Pode não acontecer também. Então, isso são fenômenos aleatórios. Você não consegue cravar com certeza de que aquele evento realmente vai acontecer. Então, quando eu lanço um dado, pode acontecer de dar um número 6, mas pode dar um número 1, pode dar um número 3, pode dar um número 4, pode dar qualquer coisa. Né? Qualquer coisa de 1 a 6, né? Qualquer número de 1 a 6 pode dar. Chamadas telefônicas. Vamos pensar num hotel também que tem aqueles números de chamadas. Geralmente, no final de semana, eles têm uma ocupação maior. Então, se espera que tenha mais chamadas no final de semana. Mas você consegue dizer com certeza quantas chamadas vai ter naquele sábado, por exemplo? Você não consegue dizer. Você pode dizer assim, em média, eu estou atendendo 10 telefonemas no sábado, em média. Mas você não consegue acertar sempre. Pode ser 10? Pode, mas pode ser 11 chamadas, pode ser 12. Então, a depender, no caso, agora a gente tem um feriadão
é provável que ela tenha recebido mais chamada devido ao feriadão. Então, a gente não consegue cravar com certeza que aquele evento vai acontecer. O que a gente tenta fazer aqui é medir a probabilidade de ocorrência daquele evento. É isso que a gente faz, tá? Então, você tem um lote de peças em um processo de produção, e aí você tem peças defeituosas e tem também as peças boas, né? Vamos supor que você vai retirar uma dessas peças, você não consegue cravar se a peça vai ser boa ou se ela vai ser defeituosa. Você consegue medir a probabilidade de ser uma peça defeituosa ou de ser uma peça boa, a depender do seu lote, né? Das pesquisas que você tem. Então, pela teoria de probabilidade, probabilidade em si é o estudo de fenômenos que envolvem a incerteza. Como eu falei para vocês, a gente carrega a incerteza dentro da gente. Então, a gente não consegue fazer essa modelagem, né, de confirmar que vai acontecer o evento, mas eu consigo fazer a medida da probabilidade daquele evento ocorrer. Quando aquela mulher lá do Clima-Tempo, né, o pessoal do Clima-Tempo faz a previsão do tempo, aí diz assim, amanhã vai chover. Aí, geralmente, eles falam uma frase assim, né, com grandes chances, eles usam essas palavras, né, a grande chance de chover, ou a pouca chance de chover em lugar tal, no fim da tarde, eles usam mais ou menos essas expressões. Aí ela disse lá que ia chover. E aí chega no dia seguinte e não choveu. E eu já vi várias vezes algumas pessoas falarem, inclusive meu pai, né? Ele fala assim, oi, a mulher do Clima-Tempo errou de novo. Ela errou, gente, de fato? Não. Isso, Frederico. Por que ela não errou? É a probabilidade, é a chance de chuva. Exatamente. A informação que ela traz é sobre a probabilidade de chuva. Mesmo que tenha 90% de chance de chover, mas existe os 10% de chance de não chover. E aqueles 10% de chance de não chover, ele pode ocorrer tranquilamente. Embora seja com uma probabilidade menor, mas ele também pode ocorrer. Tá certo? Então, a gente carrega a incerteza nas nossas costas, né? A probabilidade é o estudo de fenômenos experimentais que envolvem incerteza, né? De experimentos que envolvem incerteza. Então, a gente tem aqui um espaço amostral aleatório, né? E aí, o que seria o espaço amostral? Em resumo, o espaço amostral são todos os possíveis casos de ocorrência. Todos os possíveis casos, tá? São todos os possíveis casos daquele determinado experimento. Então, vou perguntar aqui para vocês, se eu lanço um dado, quem é o espaço amostral do lançamento de um dado? O que pode ocorrer no lançamento de um dado? Pode ocorrer o número 7? No lançamento de um dado? Não, porque não existe o 7. Não, porque não existe um 7, tá? Então, esse ômegazinho aqui, lá no livro que eu coloquei para vocês, do Jairo Simon, ele usa a letra S, tá? Então, esse S aqui vai ser a mesma coisa desse ômega, que é uma letra grega. Mas ele só é a definição de espaço amostral, tá? Então, no lançamento de um dado, quem seria o meu espaço amostral? O que pode ocorrer? Do 1 ao 6. Pode ocorrer 1, exatamente, do 1 ao 6. Pode ocorrer 2, pode ocorrer 3, pode ocorrer 4, pode ocorrer 5 e pode ocorrer 6. Então, pode ocorrer qualquer uma dessas coisas, tá bom? Então, isso é um espaço amostral. Então, quando eu lanço um dado, pode ocorrer o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quando eu lanço 2 dados, o que pode acontecer? Quando eu lanço 2 dados, pode acontecer número 1 no primeiro lançamento e número 1 no segundo. Mas pode acontecer número 1 no primeiro lançamento e número 2 no segundo. Pode ocorrer número 1 no primeiro lançamento e número 3 no segundo. Pode acontecer número 1 e número 4, número 1 e número 5 e número 1 e número 6. Então, pode acontecer qualquer um dessas 36 possibilidades. Tá?
Então, no lançamento de 2 dados, observa que de um dado você só tem 6 possibilidades. Quando eu lanço 2 dados, ele já vai para 36 possibilidades, tá? Porque você vai ter que fazer o cruzamento de um com o outro, né? Da possibilidade do que vai acontecer com um e do que vai acontecer com o outro. Então, isso tudo é o meu espaço amostral quando eu lanço 2 dados. Gente, e se eu falasse assim para vocês, quem é o espaço amostral de uma pesquisa que eu vou fazer para os meus clientes para saber se eles acharam que o meu hotel ou que um passeio, né, que eu ofereci, se o passeio foi bom, não, foi excelente, não, ótimo, bom, regular ou ruim. Eu coloquei essas 4 categorias. Eu coloquei a categoria ótimo, bom, regular e ruim, ou péssimo. Tá? Eu boto essas 3 possibilidades. Quem é o meu espaço amostral? Pode falar, Josefa. Seriam os clientes? Não, os clientes não. O espaço amostral é o que eles podem responder. O que eles podem responder? Seria as 4 possibilidades de resposta. Exatamente, são essas 4 possibilidades, né? Ele pode responder que é ótimo, que é bom, que é ruim, ou que é regular, né? Que são as 4 possibilidades que você deu. Então, a resposta dos clientes é que é o espaço amostral. Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai lançar 2 moedas. E aí você tem a moeda cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. São essas as possibilidades que você tem ao lançar 2 moedas. Então, isso tudo aqui é o meu espaço amostral, é o que pode ocorrer no lançamento dessas 2 moedas. E se a gente falar de retirar 3 peças, tá, de uma linha de produção e verificar se ela é boa ou se ela é defeituosa? A gente pode ter que ela seja boa, 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 ela pode ser boa, boa e defeituosa, ela pode ser boa, defeituosa e boa, defeituosa, boa, boa, defeituosa, defeituosa e boa, defeituosa, boa e defeituosa, boa, defeituosa, defeituosa, ou as 3 defeituosas. São essas todas as possíveis possibilidades de ocorrência, tá? Então, eu preciso saber quem é meu espaço amostral antes de definir quem vai ser o meu evento. O que é o evento? O evento é um subconjunto do meu espaço amostral. É uma das coisas do meu espaço amostral. Vou dar um exemplo. No lançamento de um dado, o espaço amostral no lançamento de um dado é sair os números de 1 até 6. Mas suponha que você tenha um evento que eu vou chamar de A, que é a possibilidade de sair um número par. Quais são, como é que ficaria esse evento de sair um número par? Quais são os casos possíveis aqui? 2, 4, 6. 3 casos. 6. Exatamente. 3 Você percebe possibilidades. que 2, 4 e 6 é subconjunto do espaço amostral todo? É subconjunto do todo? Tá? Então, 2, 4 e 6 é subconjunto do todo, ok? Então, o que é um evento? O evento vai ser sempre um subconjunto do todo. Um evento cujo o resultado vai ser o próprio espaço amostral, a gente diz que ele é um evento certo. Vou dar um exemplo aqui. Qual a probabilidade de sair um número menor do que 7 no lançamento de um dado? Todos. Que é 100%, não é isso? Então, é um evento certo. É certo que vai sair um número menor do que 7. E o que seria o que a gente chama de evento impossível, que é aquele que não tem ninguém, que é vazio? Qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 8? Qual é a probabilidade disso acontecer? Nenhuma. Nenhuma. É um evento impossível. Sair o número 8 é um evento impossível, tá certo? Qual é a probabilidade de uma pessoa responder no meu questionário que o
meu hotel ou o passeio foi excelente. Não tem possibilidade dele responder excelente, porque não tem excelente aqui. Eu só dei a opção para ele de ótima, bom, regular ou ruim. Entenderam? Então, o evento, ele é um subconjunto do espaço amostral, mas ele pode ser também um vazio, ou ele pode também completar, né, ou compreender a todo o espaço amostral. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Dois eventos, eles são ditos mutuamente excludentes ou disjuntos quando a interseção entre esses dois conjuntos é igual a zero. Vou dar um exemplo. Seja A o evento em que sai um número par no lançamento de um dado. Seja B o evento em que sai o número ímpar no lançamento de um dado. Quem é a interseção entre eles, gente? Quem é a interseção entre eles? Entre dar um número par e dar um número ímpar? Existe algum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo? Não. Eles é vazio. Tá certo? Então, alguém quer falar e eu não consegui identificar aqui quem é. Alguém quer falar? Eu ouvi um áudio ligado. Não? Então podemos seguir, né? Então, ele diz o seguinte: seja o experimento lá do lançamento dos dois dados, aquele que tem 36 possibilidades, que a gente viu agora há pouco, tá? Quais são as chances de sair faces iguais? Quem é o evento sair faces iguais? Só tem essas possibilidades aqui, ó, de sair 1, ou 2, 2, ou 3, 3, ou o 4, 4, ou 4, 5, ou 6, 6, ou 5, 5, ou 6, 6. Aqui, o outro evento que ele falou aqui é que a soma seja igual a 10. No lançamento lá dos dados, naqueles quadros que a gente viu, a gente só vai ter soma igual a 10 se você pegar o 4 mais 6, o 5 mais 5 ou o 6 mais 6. Em nenhum outro pedaço daquele espaço amostral você vai ter a soma igual a 10. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Aqui a gente tem algumas propriedades, que isso aqui nada mais é, gente, do que aquelas noções de conjunto que vocês veem no ensino médio, tá? A gente está só fazendo uma revisão, porque na hora de fazer os cálculozinhos, a gente vai precisar dessas notações. Então, se você tem o A unido com o B, é a mesma coisa do B unido com o A. Um conjunto unido com ele mesmo, só pode dar ele, né? Eu unida comigo, só pode dar eu mesmo. Tá certo? Assim como a interseção também, a minha interseção comigo mesmo vai dar eu mesmo. Então, a união de qualquer evento com ele mesmo vai dar ele. E a união também desse conjunto com o vazio, ou seja, com nada, vai dar sempre ele, também ele mesmo. Aqui é a propriedade associativa, se você tiver 3 eventos A, B e C, se você unir o A com B, é a mesma coisa de você pegar o A e unir o B com o C, né? Ele dá exatamente o mesmo resultado. E, por fim, ele me diz que se você tem o A contido no B, aqui você tem um conjunto B e aqui você tem o A. O A está contido no B, ele está dentro do B, tá certo? Então, a união do A com o B vai ser o conjunto maior. Se é união, é o maior. Se fosse interseção, seria o menor. Dúvidas? Perguntas? Até aqui tudo tranquilo, né? Aí a gente tem também a parte da interseção quando a gente tem 2 conjuntos dessa forma. Então, Pode falar. O professor Renato, o tutor, já passou a frequência no chat aí. Tá. É bom avisar aí pro pessoal. Os colegas, para aí já assinando a frequência. Muito obrigada por avisar, viu, gente? Pessoal assinando aí a frequência. Então, aqui a gente tem essas propriedades do P de A unido a B, B interseção com A,
tá? E aí a gente vai agora para o que a gente chama das nossas definições. Eu também tenho que falar do que é esse AC ou a barra. Ele significa complementar de A. O que é um complementar de A? É tudo que ocorre menos o A. É por isso que ele pintou aqui, ó, tudo que está fora só não pode pegar o que tem em A. Você considera tudo menos esse pedacinho aqui que está em A. Tá certo? Então, isso aqui é só uma revisão de eventos para a gente começar a falar das nossas probabilidades, tá? Lá na lista de vocês, eu pedi para vocês fazerem um exemplozinho lá de A unido a B, unido a C, tá? Deixa eu só ver se eu pego bem aqui um exemplo, que eu acho que é na página 33 do volume 2. Esse aqui. Professora. Oi. A senhora vai disponibilizar esse material no CIGAR? Que material? Esse que a senhora está apresentando agora. Sim, eu já disponibilizei. Tá lá, probabilidade Val, tá? Obrigada. Eu acho que tem um exemplo bem aqui na página 23. Deixa eu ver se eu acertei. Acho que não é esse, não. Deixa eu só... É porque eu queria pegar um outro exemplo mais aplicado aqui. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui, sim. Aqui, ó. Não vamos fazer todos, não. Mas o que seria o A unido a B? O que seria aqui o A unido a B? O que é o A unido a B? É tudo que tem A e que tem B. Então, o que é o A unido ao B? Você vai pegar todos os elementos que tem A e tem B. Quem são os elementos que tem A e tem B? Tem 5. Ó, no B também tem 5. Eu preciso botar ele novamente? Não. Tem o 6, tem o 7, tem o 8 e tem o 12. Tá? Quem é a interseção AB? É o que tem um e no outro ao mesmo tempo. Que é só o número 5. Muito bem. Tá? E quem é o A complementar? A complementar ou a barra, tá? É tudo que tem nos outros conjuntos, mas eu tenho que tirar tudo que tem em A. Não pode ter o que tem em A. O que tem? Olha, é só olhar aqui o espaço amostral, ó. 6, 7, 8. Isso aqui, isso, é só tirar o 5 e o 12. Então, vai ser os números 6, 7, 8, o 9, o 10 e o 11. Isso é o complementar de A. É tudo que não tem em A. Entenderam? Lá na atividadezinha lá de vocês, eu acho que eu botei alguma questãozinha sobre isso. Então, na nossa definição de probabilidade clássica, a gente sempre vai pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número total de casos para conseguir medir a probabilidade de ocorrência daquele evento. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai medir essa probabilidade, tá certo? De ocorrência de um determinado evento. Deixa eu olhar bem aqui de novo nessa mesma... Acho que era a página 29. Deixa eu olhar bem aqui se é a 29. Aqui, ó, o exemplo que ele dá aqui no livro que eu falei para vocês, né, que é o livro de Estatística Aplicada ao Turismo, ele me diz o seguinte: você tem uma pessoa e ela tem 3 notas de R$1 na bolsa dela, no bolso, e tem uma nota de R$5 no bolso dela, tá? Ela tem 3 notas de 2, ela tem 3 notas de R$2 e ela tem uma nota de R$5. Aí ela mete a mão no bolso ao acaso e ela vai tirar uma nota, tá certo? Aí a pergunta que ele vai fazer aqui é: qual a probabilidade
da nota que ela tirou ser de R$2. Qual seria essa probabilidade? São quantas notas que ele tem lá no bolso dele? Total, o número total de casos? 4. 4. Quantas são as de 2? Quantos são os casos favoráveis? 3. 3. Então, é 3 no universo de 4. Tá certo? 4. Isso. Aqui a gente tem aqui, ó, um banco de dados de clientes cadastrados de uma agência de turismo, possui 40 pessoas do sexo masculino e 60 pessoas do sexo feminino. Ou seja, ele tem mais clientes mulheres, né, do que homens. Aí ele pergunta, uma pessoa é selecionada ao acaso. Qual a probabilidade dela ser do sexo masculino? São quantas pessoas? 40. São 100 pessoas. 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas. Isso. No universo de quantos? Para ser masculino? Quantos são os casos 40. favoráveis? 40. 40. Então, qual é a probabilidade dele de ter... 40%. De ter uma pessoa de sexo masculino é 40%, né? Que é 40%. Ou se você quiser escrever em numeração decimal, você escreve 0,4. Dúvidas? Perguntas? Então, vamos seguindo. Então, na probabilidade clássica, gente, vocês não podem esquecer. Não existe probabilidade fora desse espaço. Toda probabilidade ela vai variar entre 0 e 1. Se você fizer uma conta de probabilidade e encontrar 1,5, você já sabe que você errou. Se você fizer uma conta de probabilidade e encontrar um número negativo, você já sabe que errou. Tá bom? Então, no máximo, ele vai ser 1, que é quando ele corresponde a todo o espaço amostral. Aí ele vai ser 1. Fora disso, ele vai ser um número entre 0 e 1. E quando ele for um evento impossível, ele vai ser 0. Quando for corresponder a todo o espaço amostral, vai ser 1. Fora disso, ele vai ser um intervalo entre 0 e 1. Quando a gente tem dois eventos que são mutuamente exclusivos, então você vai ter que a soma, né, dessas probabilidades vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Por quê? Porque não existe interseção entre eles. Dois eventos ser mutuamente exclusivos quer dizer que o A, interseção com o B, é igual a vazio. Ou seja, não existe nenhum valor que está perto dele, né, que contempla o conjunto A e que contempla ao mesmo tempo o conjunto B. Não existe esse conjunto, ou não existe esse elemento. Então, a probabilidade de A unida a B, quando não existe interseção entre eles, é P de A mais P de B. No entanto, deixa eu só falar logo bem que quando não... Eu quero fazer a outra... pegar a outra notação. Eu vou escrever aqui porque eu acho que ela vai estar lá na frente. Mas e quando tem interseção, o que vai acontecer? Quando eles não são mutuamente excludentes, que é nesse caso aqui, em que você tem um conjunto A e um conjunto B, e existe uma interseção conjuntos, tá? Que vocês viram lá no ensino médio. Vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Tá certo? Por quê? Porque quando eu conto o A, gente, aí eu conto esse pedacinho aqui, ó, que tá rachurado. Quando eu conto B, aí eu computo esse pedaço de novo. Então, eu tenho que retirar uma vez, visto que esse pedaço foi contado 2 vezes. Tá certo? Então, aqui a gente tem, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter uma face maior do que 4? Quais são as faces que poderão ser maior do que 4 do meu experimento? Pode acontecer que números? Ou 5 ou 6. Então, quem é a probabilidade de obter uma face maior do que 4? 2 são os casos favoráveis. No universo de quantas possibilidades? 6. Ou você pode simplificar e escrever como sendo um deles. Tá? Eu vou passar esse aqui por questão de tempo, tá? Que eu tenho que...
buscar meus filhos. Aqui a gente tem um outro experimento em que você vai calcular, aqui ele está me dando, na verdade, a definição de frequência relativa, né? Que é nada mais do que verificar o que a gente viu ali das probabilidades. Número de casos favoráveis e dividir esse N aqui é o número total de casos, tá? Então, a frequência relativa é nada mais do que fazer essa contagem do número de casos favoráveis e dividir pelo número total de casos. Uma definição também que ele coloca aqui é uma definição subjetiva, que às vezes vocês também que são da área de turismo, vocês vão trabalhar muito com isso. Por exemplo, se eu vou no médico e o médico me diz assim, me diga aí o que é que você está sentindo. Aí eu vou dizer, eu estou com dor de garganta, isso é verdade, né? Eu estou com dor de garganta, muita sequidão e estou com uma tosse seca. Aí, baseado na informação que eu estou passando para o médico, ele vai dizer, eu vou passar para você tomar um aerosol para tosse e vai tomar esse remédio aqui para garganta. Ou seja, o médico, ele toma a decisão baseado nas informações que eu dei para ele, mas foi uma informação subjetiva. Eu não preenchi um formulário, eu não risquei tudo para ele ter essa informação por escrito. Então, vocês que trabalham com turismo, vocês também tomam muitas decisões, entre aspas, baseado numa definição subjetiva de um sujeito. Você está lá no seu hotel e aí você, de repente, começa a conversar como quem não quer nada com um determinado hóspede lá do seu hotel. E aí, aí você ouve, por exemplo, esse cara que está hospedado lá dizer que o café não estava bom, que faltou mais um tipo de suco. Aí, baseado naquela informação, você vai lá e diz assim, gente, vamos botar mais um tipo de suco aqui no café da manhã, que tinha gente que estava reclamando. Então, às vezes, você toma decisões baseadas em informações subjetivas, tá? E aí você calcula a probabilidade de realmente as pessoas estarem querendo ter mais um café ou não no café da manhã daquele hotel. Aqui, é aquela parte que eu falei anteriormente. Então, vamos fazer só mais um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo aqui, o segundo, tá? A gente tem um grupo de pessoas numa sala. Nessa sala, a gente tem 5 rapazes com mais de 21 anos. Eu vou botar aqui a reta do rapazes. Então, eu tenho 5 rapazes com mais de 21 anos e tenho 4 rapazes com menos de 21 anos. Aí, em relação às mulheres, as moças, a gente tem 3 moças com mais de 21 anos e a gente tem... Quantas moças, gente, com menos? 6 com mais de 21, desculpa. Aqui, 6 moças com mais de 21 anos e a gente tem 3 moças com menos de 21 anos. Tá certo? Beleza. Aí ele diz assim, que A é a pessoa ter mais de 21 anos. Qual é a probabilidade de A, hein? Qual é a probabilidade de A? Quantas pessoas a gente tem com mais de 21 anos? A gente tem 5 rapazes mais 6 moças. São quantas? 11 pessoas. Um universo de quantas? Quantas são as pessoas do total? 18. 18. Então, a probabilidade de A é 11 por 18. Se eu perguntasse para vocês qual é a probabilidade do C, qual a probabilidade de ser um rapaz? Tem quantos rapazes? 4 mais? 9. 5. Isso, 9 em 18, ou seja, metade, né? A gente tem metade homem e metade mulher. Agora vamos para o que ele pediu aqui no item A. O que seria a probabilidade de B unido a D? Qual a probabilidade do B? B é uma pessoa ter menos de 21 anos. São quantas pessoas que têm menos de 21 anos? 7. Tá?
7 no universo de 18. Unido a gente soma, não é isso? A pessoa ser uma moça. Qual a probabilidade de ser uma moça? 6. 6, professor? Não, quantas moças tem, gente? São só 6 moças, não. Tem quantas moças? 9 no universo de 18. Aí eu tenho que tirar a interseção, né? Porque existe esse 3 aqui, ó, a interseção. Ele é contado aqui e é contado aqui. Então, eu tenho que tirar a interseção deles, que é 3 no universo de 18. Então, daria quanto essa probabilidade? 7 mais 9, 16, né? Ficaria assim, ó, 18 igual, ó, 7 mais 9 menos 3. 16 menos 3, 13 no universo de 18. Tá certo? E a probabilidade de A complementar, interseção com C complementar? Quanto é o A complementar? Quanto é o A? A gente não viu a probabilidade do A, é 11, 18. Então, quem é a probabilidade do A complementar? É o que falta para 18. De 11 para chegar em 18, faltam quantos? 7. 7 em 18. E quem é a probabilidade de ser? De ser um rapaz? É 9, não é isso? E quem seria o ser complementar? É de ser moça. Quem não é rapaz aqui é moça. E vai de ser quantos? Dos 18? 9 no universo de 18. Tá? Deixa eu mostrar bem aqui a probabilidade. Então, o que seria aqui a probabilidade de A barra interseção com C barra? Quem é a interseção, gente? De não ser moça. Quem é a interseção que não é moça, né? Que é o C, ou A, desculpa. É a pessoa ter mais de 20 anos. O que é a pessoa não ter mais de 20 anos? 21 anos. Ela ter menos, né? Então, esse grupo aqui. Tá certo? Agora, a interseção com o C complementar, que não é rapaz. Quem não é rapaz é o quê? Quem não é rapaz é o quê? Moça. É moça. Então, qual é a probabilidade? Quem é que satisfaz os dois? Só são essas 3 aqui, no universo de 18. Tá certo? Certo. Dúvidas? Perguntas? Até agora, totalmente não. Não deu tempo a gente falar de probabilidade condicional e teorema de Bayes. Eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês na quinta ou na sexta-feira, tá bom? Tá bom. Gostei muito de estar aqui com vocês e espero que a gente tenha um bom relacionamento. Estou aberta, eu sou uma pessoa muito acessível, tá bom? Então, se precisarem de mim, estou à disposição. Pode falar, Renato. Professora, com licença, posso encerrar a gravação? Sim, pode encerrar. Ok.